Muito bem, né? Aí agora a gente vai ver também. Minha tela tá compartilhada, não tá, pessoal? Tá? Tá sim, tá sim. Beleza. Agora, ainda sobre essas discussões iniciais, né? Sobre formato de gráfico, ainda, né? A gente nem não está entrando muito em abordagens muito matemáticas. É, como eu comentei para vocês, as primeiras compreensões que a gente deve ter é de olhar para o gráfico e já ter ideia da natureza da função e vice-versa. Olhar para a função e ter ideia de como que vai ser o gráfico, né? Dito isto, agora, ainda sendo um movimento uniformemente variado, como que vocês imaginam que deva ser o gráfico de velocidade em função do tempo? Como que vocês imaginam que deve ser? Hã? Crescente? Ou, Decrescente. portanto, o formato de Reta? por quê? Por... Função do primeiro grau. Exato. V0 mais AT é do primeiro grau. Se é do primeiro grau, então o gráfico tem um formato de reta. E como eu tenho um coeficiente angular, ou seja, alguém que faz com que a função mude, essa reta ou ela é crescente ou ela é decrescente. Porque se fosse lá no movimento uniforme, esse gráfico que descreve a velocidade deveria ser como? Deveria ser uma reta como? Como que deveria ser essa reta? Se fosse um movimento uniforme, Uma reta. Paralela? paralela ao eixo do tempo. Uma reta, como é que é uma reta? Quando alguém falou uma reta reta, como que seria uma reta não reta? É uma reta paralela em relação ao eixo do tempo. Porque se ela é paralela ao eixo do tempo, significa que à medida que o tempo passa, a velocidade não muda, que é a característica principal do movimento uniforme. Mas nós estamos num movimento uniformemente variado. A velocidade varia, tudo bem que há taxas constantes, né, de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, de 10 em 10, enfim. Mas a maneira como muda é uniforme, descrita por uma função de primeiro grau e muda. Então não pode ser mais uma reta paralela, né? Tem que ser uma reta crescente ou decrescente, né? Então já é esse tipo de previsão que vocês devem ter, né? E aí eu também coloco aí, né, no slide, né? Sobre essa questão da relação da reta paralela com o movimento uniforme, né? Que é uma velocidade constante, perfeito? E aí, essa pergunta que eu faço aí no final do quadro, né? Sobre o que vocês imaginaram né, como é que deveria ser um gráfico de velocidade, vocês já responderam aí, né? Acho que foi Isadora junto com o Vitor. É, pronto, né? E aí a gente faz o porquê, né? Vocês também já explicaram. É uma reta, porque a função é do primeiro grau, ok? Se fosse do segundo grau, seria uma parábola, né? Mas é do primeiro grau, então essas funções que estão em vermelho, todos conhecem, não conhecem? Algo aí que ninguém nunca viu? Não? De boa aí, pessoal? Essas expressões que estão em vermelho? De boa, professor. Maravilha, né? Então vamos continuar. Perfeito? E aí, o que acontece, né? Aí, lá na página 6, aquela função, acho que o espaço inicial era 18, alguma coisa assim. Então, em cima daquela velocidade inicial e daquela aceleração, a gente vem que agora escreve a função da velocidade, né? Se vocês conhecessem a ideia de derivada, né? Vocês vão pegar a função do espaço, aplicar a derivada e ia chegar exatamente nisso, né? Mas, como é do segundo grau, não tem necessidade da derivada. Vocês olham para os parâmetros e conseguem escrever a função de velocidade, tá certo? E mais uma vez, assim como eu fiz na função do espaço, aqui na função da velocidade, de novo, né, nós vamos atribuir alguns valores para a gente entender ali, né, o comportamento da função, o que está acontecendo, tá bom? Aí eu faço lá V de 0, 1, 2, 3, 4, acho que eu passo até o 8 também. Perfeito? Até aí tudo bem? Tranquilo, né? O que está acontecendo com a velocidade aí? O que está acontecendo? Aumentando? Aumentando, é mesmo? -6, -4, -2, 0. Ah, não, é verdade, desculpa, perdão. Eu estou errado, você está certo. Aumentando. Porque eu tinha visto o contrário, perfeito. Está aumentando. Como? Como que ela De está Pode... dois, aumentando? 2 De 2 em 2. metros. Por quê? Por que está aumentando de 2 em 2?
Porque o Porque a aceleração é Porque a 2. aceleração é 2. Né? A aceleração é a taxa de variação da velocidade. Só que a aceleração é constante, né? 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo a velocidade aumenta em 2 metros por segundo. E é exatamente isso que a gente está verificando aí nos valores, certo? E aí tem a tabelinha, né? Organizando a tabela e o nosso gráfico, de fato, uma reta, né? Só que essa reta é como? Essa reta é como? Crescente. nada, Por quê? Por que ela é crescente? Por que ela é crescente? porque a velocidade está aumentando. Porque a aceleração é positiva. É 2, né? Perfeito? Até aí tudo bem? E aí, para aguçar um pouco mais a curiosidade de vocês, já preparando, né, para as próximas discussões mais sofisticadas sobre gráficos, a velocidade é negativa de que instante até que instante, olhando para o gráfico, de que instante, de que tempo até que tempo? 0 a 3. 0 a 3. E passa a ser positiva a partir de onde? De 3 para frente, né? Sim. Grava aí. A velocidade é negativa de 0 até 3 e passa a ser positiva de 3 em diante. Só que essa função, ela vem desse gráfico de espaço aqui, ó. Ela vem desse aqui, ó. O espaço está caindo de que instante até que instante? O espaço está diminuindo de que instante até que instante? 0 a 3. 0 a 3. Olha só, rapaz. Bruxaria, não. Física, né? Mas lá na frente a gente vai começar a estabelecer essas relações entre os gráficos, né? Porque a função é a mesma, né? A função aí. 8 menos 6t mais t quadrado. Velocidade inicial menos 6 e aceleração 2. Aí eu ranquei esses dados para criar aquela função lá. Aí na parábola, o espaço está diminuindo de 0 a 3. Quando eu vou lá e ploto o gráfico de velocidade característico, olha só, a velocidade é negativa justamente de 0 a 3 quando o espaço estava diminuindo. E de 3 em diante o espaço começava a aumentar. E é justamente nesse gráfico do instante 3 em diante a velocidade passa a ser positiva. Isso não é à toa, né? Isso está relacionado com a concepção de classificação do movimento com tal sentido, progressivo e retrógrado. O movimento ele é progressivo quando a minha velocidade é o quê? Quando a velocidade é o quê? O movimento é progressivo quando a velocidade é o quê? Positiva. E se é progressivo, os valores do espaço aumentam ou diminuem? Aumenta. É exatamente isso que está acontecendo, né? Então, lá no gráfico da parábola, quando o gráfico estava diminuindo, era do 0 a 3. Então, significa que nesses intervalos de tempo de 0 a 3, eu deveria ter uma velocidade negativa. E quando agora eu olho para o gráfico de velocidade, é exatamente de 0 a 3 que eu tenho velocidades negativas. Lá na parábola, o espaço começa a aumentar do 3 em diante. E aí, quando eu venho para um gráfico de velocidade, a velocidade passa a ser positiva justamente a partir do instante 3 em diante. Né? Então, as coisas estão interconectadas. Só para vocês começarem a abrir a mente, né? Mas essas discussões mais sofisticadas a gente vai mais lá para frente, tá bom? Pronto. Da mesma forma que num gráfico de espaço, o sinal da aceleração indica o tipo de concavidade, a aceleração, na verdade, o sinal dela também tem o poder no gráfico de velocidade dizer se essa reta é crescente ou decrescente, né? Então, o sinal da aceleração é uma das análises mais poderosas e mais importantes no estudo de gráficos do movimento uniformemente variado. Porque quando você está estudando o espaço, é o sinal dela que vai definir o tipo de concavidade. E quando você está estudando a velocidade, é o sinal dela que vai dizer se essa reta é crescente ou decrescente. Então, o sinal da aceleração é um dos parâmetros mais importantes desse tipo de análise, desse tipo de estudo, tá certo? E aí, né, o óbvio, o trivial, se o sinal da aceleração é positivo, então a nossa reta ela vai ser crescente, né? Eu fiz essa pergunta para vocês anteriormente. Vocês falaram, professor, vai ser uma reta, vai ser crescente. Eu perguntei crescente por quê? Aí depois a gente viu, né, que a aceleração é positiva. A gente ainda não viu um caso de aceleração negativa, mas a ideia de estudos gráficos é justamente para isso. Eu não vi o gráfico não existe, mas eu bato o olho na função e já tem uma prega, né? Então significa que se eu pegar a função de velocidade e o sinal da aceleração for negativo, eu já devo esperar uma reta decrescente, né? E aí,
né, a gente vai voltar, né, para as nossas funções antigas, né, no caso aquela função que a parábola ficou voltada para baixo, mas eu coloco o número da página, né, página 11. Não sei se vocês estão notando aí no canto superior da tela, tem a numeração da página, né, orientada aí vocês, porque ao longo dos slides vão ter alguns momentos que eu vou pedir, retorne para o slide tal, releia lá aquela informação que vai ser interessante, tá? Então, vou prestando atenção nisso aí também. Lá naquela outra função, a segunda, né, que a gente tinha utilizado, que a parábola tinha dado com concavidade para baixo, a velocidade inicial era 8 e a aceleração é menos 2, né? Então a gente já consegue escrever a função da velocidade, né? E aí, mais uma vez, estudando o comportamento da função, a gente vai lá e atribui alguns valores, né? Acho que eu devo ter feito até o 8, né? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maravilha, né? O que está acontecendo com a velocidade? Está diminuindo. Diminuindo. De quanto em quanto? 2 em 2. De 2 em 2. Por que está diminuindo e por que é de 2 em 2? Porque a aceleração é negativa e a aceleração é 2. Perfeito, muito bem. Perfeito. Natália de Brito deu a resposta corretíssima, né? O módulo da aceleração é 2, portanto, a variação da velocidade deve ser de 2 em 2. Mas como essa aceleração é negativa, então a gente tem uma redução de 2 em 2. Se fosse positivo, a gente tem um aumento de 2 em 2, né? Perfeito. Certo? Muito bem, então a gente depois vai lá e organiza esses dados, né, numa tabela, mais uma vez, né, para ficar mais visual. E aí, quando a gente plota o gráfico, de fato, uma reta, só que decrescente, porque a nossa aceleração ela é negativa, né? E aí, mais uma vez, para aguçar a curiosidade, do instante 0 até o instante 4, minha velocidade é o quê? Positiva. Porque está acima do eixo do tempo. E do instante 4 em diante, ela é o quê? Porque está abaixo do eixo. Aí nós vamos voltar lá para a parábola do espaço dessa função, né? Grave aí. Do 0 ao 4, a velocidade é positiva. Do 4 em diante passa a ser negativa. Aí quando a gente volta lá para a parábola, né? Característica dele, o espaço aumenta de 0 até onde? 4. 4. E do 4 em diante, o que começa a acontecer com o espaço? Diminui. Os gráficos estão amarrados. Tudo bem, esse é o do espaço e o outro é da velocidade. Eles estão amarrados. Aqui, do instante 0 até o instante 4, o espaço está aumentando. Menos 15, 11, tanto, 0, menos 1, 1. Depois, do 4 em diante, começa a diminuir. Aí, quando a gente vem para a equação do gráfico da velocidade característica, então a gente tem uma velocidade positiva até o 4. Por isso que o espaço está aumentando até o instante 4. E do 4 em diante, velocidade negativa. É por isso que lá na parábola, do instante 4 em diante, eu começo a ter uma redução dos ângulos do espaço. E mais uma vez, volto com as concepções de um movimento progressivo e um movimento retrógrado. No movimento progressivo, eu tenho velocidade positiva, então eu tenho que ter o aumento dos valores do espaço. No movimento retrógrado, eu tenho uma velocidade negativa, de sinal negativo, portanto eu tenho que ter a redução dos valores do espaço. Então note que as ideias estão amarradas. Você mudou o tipo do gráfico, lá é gráfico de espaço. Aqui é um gráfico de velocidade. Mas eles estão derivados da mesma função. Essa função da velocidade que está descrevendo é derivada daquela originalmente do espaço. Elas estão amarradas, estão casadas. Então os gráficos, embora sejam de grandezas distintas, como é de espaço ou de velocidade, mas eles remetem a interpretações que são conectadas entre si, não é à toa. Tá certo? Até aí tudo bem? Posso conseguir? Sim. Pode. Então, essa questão de formato gráfico, né? A gente já tem, né, essa concepção. Então, resumindo, né? A gente fechar essas ideias, né, iniciais sobre o formato do gráfico. No gráfico de velocidade, como a função da velocidade do primeiro grau, então a gente vai ter um formato de reta. E o sinal da aceleração vai me dizer se essa reta ela é crescente ou se ela é decrescente, né? Então, quando a aceleração é positiva, nós vamos ter uma reta crescente. Quando a aceleração é negativa, nós vamos ter uma reta decrescente, né? Então, esse último quadro, ele traz esse resumo, né, de todas essas discussões que nós tivemos até aí, certo? Então, a gente fecha essa ideia inicial, né, sobre o formato do gráfico de velocidade. Perfeito? Posso seguir? Estão com dúvida Sim. ou está tranquilo?
Estão com dúvida? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos seguir, tá certo? E aí nós vamos ter também, né, no movimento uniformemente variado, agora uma discussão um pouco mais... Vai ganhar um pouco mais de atenção, digamos assim, o gráfico de aceleração, né? Porque no movimento uniforme, no movimento uniforme, eu podia desenhar um gráfico de... Peraí, pessoal, só um instantinho aqui. Ah, não. Peraí. Lá no movimento uniforme, eu podia representar um gráfico de aceleração? Hã? Não podia não. Não. Posso sim. Falei? Você quer ver eu fazer? Não é sobre eixo zero, né? Ah, então tem como, né? Ó. No movimento uniforme, a aceleração é quanto? Zero. Zero. Porque se a velocidade é constante, então não tem taxa de variação de velocidade. E como a aceleração é a grandeza que expressa a taxa de variação de velocidade, ó, se não existe, então ela é zero. Então, o gráfico está aqui, ó. Certo? Passando, né? Coincidente antes do tempo. Existe. Mas qual é a graça disso? Não tem graça nenhuma, né? Só que agora nós estamos no... Cadê? Saiu aqui, peraí. No movimento uniformemente variado, né? Então, existe, né, um valor de aceleração, tá certo? E mais uma vez, eu chamo a atenção sobre a concepção da previsão. De olhar para a função, olhar para o movimento e já saber qual o formato que o gráfico vai assumir. Dito isto, como que vocês acham que no movimento uniformemente variado deve ser um gráfico de aceleração em função do tempo? Uma reta? Mas na velocidade também era. Paralela ao eixo do tempo. Ah, tá. Uma reta paralela em relação ao eixo do tempo. Certo? Perfeito? Certíssimo. Por quê? Ok. Por quê? Que tem que ser paralela em relação ao eixo do tempo? Porque a Porque a aceleração aceleração é constante. constante. Ela não muda. Professor, existe movimento de aceleração variável? Tem, né? Que é a função do espaço de seria do terceiro grau. Mas eu preciso da derivada, né? A gente não estuda, então a gente morre no segundo. A aceleração é constante. Por isso que as taxas de variações de velocidade são sempre, né, dos mesmos valores. Então, se a aceleração no movimento uniformemente variado não muda, quando eu vou representar isso graficamente, vai ser uma reta para expressar que é constante, mas uma reta paralela em relação ao eixo do tempo. Perfeito? Dito isto, eu vou ter duas opções de representar um gráfico de aceleração em função do tempo do movimento uniformemente variado. Quais são e como são? E por que são assim? Eu só vou ter duas opções. E aí? Paralela, negativo e positivo? Paralela já é. Sempre vai ser paralela. Mas eu tenho duas opções em termos de construção gráfica. Acima do eixo X e abaixo do eixo X? Perfeito. Perfeito. Que, no caso, esse X na física, né, na cinemática, é o tempo, né? Então, os meus gráficos de aceleração em função do tempo vão ter só essas duas opções. Ou vai ser uma reta paralela acima do eixo do tempo, ou abaixo do eixo do tempo. Se for acima, é porque a minha aceleração é o quê? Positivo. E se for abaixo, Negativa. negativa, né? Então, é exatamente isso. Então, todas as discussões que eu coloco aqui nos slides posteriores, né, a gente já acabou de fazer, perfeito? Então, né, lá da nossa primeira função que dá a parábola para cima, que a aceleração era 2, né? Então, se a gente vai representar isso graficamente, né? A aceleração nunca mudou. Sempre é 2, em qualquer instante, né? Então, a gente vai plotar o gráfico dessa estrutura aí. Em qualquer instante,
A aceleração é sempre 2. É uma reta paralela, mas note que ela está acima do eixo do tempo. Certo? Perfeito? De boas, de boas, de boas? Sim. E aí, no segundo caso, né, quando a gente tinha a parábola de concavidade voltada para baixo, é porque a aceleração ela era negativa, né? E aí, tá aí a tabela, em qualquer instante a aceleração era menos 2, na hora que a gente plota o gráfico. Não deixou de ser paralelo em relação ao eixo do tempo, só que ela está abaixo, porque é negativo. Certinho? Perfeito? Até aí tudo Sim. bem? Então, né? E aí, a aceleração mais simples, né? Porque essa é uma reta paralela, então não tem muito o que discutir. Ela vai ter um significado sobre a variação da velocidade, né, no gráfico, né? Ela vai dar uma ideia para a gente que vai discutir depois, mas isso mais para frente. Então, né, nossa conclusão 1, né, o gráfico de aceleração em função do tempo é representado por meio de uma reta, né? Só que não é uma reta qualquer, é uma reta paralela em relação ao eixo do tempo. E aí, o que vocês me disseram, né? Acho que foi Vitor Barbosa, que comentou. Se essa aceleração é positiva, é paralelo, mas acima do eixo do tempo. Se for negativa, abaixo. Perfeito? Tranquilo? Aham. Até aí tudo bem? E aí, para a gente fechar essa parte inicial, né, que é mais discussões sobre os formatos, né, vocês devem ter percebido que na hora que eu estava falando sobre o gráfico de velocidade, eu quis que vocês enxergassem a relação, né, entre determinados intervalos de tempo, né, do comportamento dessa reta, que é o gráfico de velocidade, abaixo do eixo e acima do eixo, com a parte lá da parábola, quando eu tinha um aumento e a redução dos alunos do espaço, tá certo? E agora que vocês viram previamente o gráfico de aceleração, então a gente consegue fazer, né, os três casamentos, as três associações, tá certo? Então, aqui são os resumos, tá? Vocês vão ler depois, esse slide vai para o Classroom, tá certo? E agora, para a gente fechar essa concepção inicial, eu tenho um gráfico de espaço em função do tempo, certo? Então o formato é uma Parábola Mas essa parábola está com que concavidade? pra cima. Então a aceleração ela é o quê? Positiva. Então, nesse movimento, quando eu quiser analisar a velocidade, como é que vai ter que ser? Como é que vai ter que ser? Uma reta crescente. E ainda sobre esse mesmo movimento, se eu quiser discutir sobre a aceleração, eu vou ter que ter o quê? Uma reta paralela em eixo do tempo. Acima do eixo do tempo. Acima. Não tem como eu ter um gráfico de espaço de concavidade voltada para cima e descrever a velocidade e ter uma reta decrescente. Não tem como. Não tem como eu ter um gráfico de velocidade com reta crescente e quando eu vou discutir sobre a aceleração desse movimento, essa reta paralela está abaixo do eixo do tempo. Por isso que eu coloco essas setinhas, né, indo e voltando. Um está amarrado com o outro, um implica é exclusivo. Se é concavidade voltada para cima, na velocidade a reta é crescente e a aceleração é acima do eixo do tempo. Da mesma forma que se agora eu tenho um gráfico de espaço em função do tempo com concavidade voltada para o que agora? Baixo. Então é porque a minha aceleração ela é Negativo. Portanto, quando eu quiser descrever a função o gráfico de velocidade, deve ser o quê? Decrescente. Uma reta decrescente, como está aí. E se eu quiser descrever a aceleração desse tipo de movimento, como é que tem que ser? Uma reta abaixo. Abaixo do eixo. Paralela Abaixo do eixo. e abaixo dela, dessa forma. É amarrado. Perfeito? Tranquilo? Ó. Se é concavidade para cima, é velocidade com reta crescente e aceleração com reta acima do eixo do tempo. Se é concavidade para baixo, é aceleração negativa com reta decrescente e a paralela abaixo do eixo do tempo. Perfeito? E não tem como ter uma terceira opção. Certo, pessoal? Essa parte inicial aí, Sim. tranquilo?
Então, mas eu coloco algumas outras conclusões, né? Considerações finais. E aí, sobre essa questão de discussão de formato gráfico, né? Então a gente fecha essas primeiras ideias, né? Vamos dar mais uma pausa de 5 minutos. Então vocês voltam aí 10h35. Estão cansados? Aguenta mais? É psicológico, né, professor? Se vocês estiverem cansados, pessoal, aí a gente pode fazer em outro momento. Deixa eu parar essa gravação aqui.